Obra Lírios de Esperança, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. Tiago 5,16. Capítulo 11. Visão ampliada. Você foi vítima da epidemia de sigilo, destacou o professor. Epidemia de sigilo é a atitude de conveniência que sustenta uma espécie de acordo de omissão coletiva, fenômeno sutil da vida interpessoal. Uma vez assumidas as responsabilidades doutrinárias, seja em que nível for, muitos companheiros têm confundido quantidade de tarefas com elevação espiritual. Assumem cargos, varam os anos em experiências e sentem-se importantes, grandes em espiritualidade, refletindo velhas tendências religiosistas dos postos religiosos de outros tempos. Evidentemente, aqueles que aparentam grandeza espiritual têm de mantê-la, por isso, evitam tratar, a qualquer tempo, das lutas interiores que, segundo imaginam, os diminuiriam no conceito coletivo da seara. Grave ilusão. Não dispondo de franqueza suficiente para tratar de seus conflitos íntimos com naturalidade, emudecem quaisquer referências às tormentas pessoais e deixam de ser sinceros consigo mesmo e com os outros. Passam a vida mantendo aparências de iluminação e deixam de cuidar de assuntos essenciais para seu equilíbrio e sua felicidade, nutrindo infundado receio de perderem a autoridade que supõem possuir. O dirigente ruborizou-se ante a fala do professor. Sua vontade foi utilizar a rispidez ante o incômodo na intimidade. Apesar do impulso, recobrou a lucidez e resolveu indagar. Estamos evitando dialogar sobre nossas necessidades profundas? É isso? Exatamente. Fala-se muito sobre o que se deve fazer nos ambientes doutrinários, mas não tem havido espaço desejável para tratar e sanar os conflitos pessoais, as angústias ocultas. A vergonha e a culpa têm afastado muitos corações bem intencionados da atitude de lealdade consigo mesmos. Há pequena parcela de honestidade emocional e de transparência nas relações. Pense e reflita se não deixou de tratar temas que lhe oneravam as emoções no terreno secreto de sua mente aflita e sobrecarregada. Bastou o abnegado servidor mencionar semelhante questão e a mente de Marcondes seguiu por vastos assuntos que não teve coragem de dividir com ninguém enquanto no corpo. Agora, inevitavelmente teria de olhá-los de frente, acrescido do prejuízo de ter perdido o tesouro do tempo para solucioná-los na vida física. E como se o professor ouvisse as mentalizações de Marcondes, comentou: dificilmente um homem na terra assume a tarefa de sua transformação definitiva para melhor. Os espíritas não escapam dessa situação. Avançam lentamente no terreno da melhoria espiritual. A proposta da doutrina é resgatar o ser humano pela realização do autoencontro. Nesse circuito fechado de sigilo sobre as questões essenciais do autoaprimoramento, os problemas ficam maiores e as pessoas passam a imaginar: se as pessoas soubessem o peso de minhas provas. Julgam-se sob pesados karmas e entram nos caminhos da autopiedade e do cansaço, cedendo à pressão de condutas de fuga e desculpismo. Neste mecanismo defensivo, desenvolvem a crença de atenuar débitos ante a extensão de suas expiações. Encontram nas tarefas doutrinárias a sua penitência de remissão no alívio das culpas. Assumem uma dupla personalidade em crescente incoerência com os princípios renovadores da doutrina. No silêncio em que se mantém junto a seu grupo doutrinário, encontramos o que nomeamos de solidão e equipe, uma prova voluntária e nociva ao crescimento de todos. Poderíamos chamar essa postura de hipocrisia? Intercedeu Selena com curiosidade. Em alguns casos, encontramos a mentira intencional. No entanto, esse processo tem se tornado uma questão cultural.
um comportamento que permanece do religiosismo que impera nas mentes. Assumem-se valores exteriores como sinônimos de santidade na alma. São os velhos costumes hierárquicos enraizados no psiquismo humano. Isso estaria ocorrendo também nos campos da administração do movimento espírita, indagou Selena, que guardava muitas mágoas em relação ao assunto. É um mal da comunidade doutrinária que tem atingido grande parte dos ceareiros. Precisa ser debatido e eliminado. É esperado que as células do cristianismo restaurado imitem a casa do caminho no cultivo da franqueza edificante. As atividades sagradas do movimento espírita têm sofrido com intensidade essa epidemia. O sentimento tem sido uma moeda de pouco ou nenhum valor nas iniciativas administrativas, quase sempre recheadas de formalismo e cerimoniais, calando enriquecedoras ideias que vêm do mais alto, que seriam temperos de revitalização do afeto, da solidariedade e da concórdia. Além da ausência de sinceridade, haveria outro efeito nocivo dessa atitude de omisso silêncio sobre nossos problemas, continuou a dirigente com sua perspicácia. O prejuízo mais nocivo dessa postura coletiva se verifica no campo íntimo daqueles que se acostumam com tais convenções, porque se adaptam a um processo doentio de negação dos sentimentos, em contraposição às propostas claras da consciência. Semelhante quadro da vida mental, embora seja muito comum entre os homens, opera desagradáveis desarmonias no campo psíquico e se torna um pasto fértil para obsessão pacífica e sutil, como você terá oportunidade de verificar em suas futuras atividades de visitação fraterna neste hospital. Para os espíritas iluminados com o clarão das verdades imortais, o desafio é ainda maior, considerando a extensão dos apelos expedidos pela consciência. De minha parte, só posso defender-me porque não tive em quem confiar, afirmou Marcondes em profundo tom de lamento. Confiança, amigo querido, é virtude que se constrói, bem que ansiei por alguém para me ouvir e confessar. Contudo, como confiar segredos e perder a autoridade perante os companheiros? Que autoridade, Marcondes? A autoridade da experiência. Amigo, existem dois tipos de homem. O homem experiente, aquele que edifica habilidades no esforço nobre e perseverante em favor de seu crescimento, e o homem sábio, aquele que aprendeu a fazer uso da sua experiência pelo bem da maioria. Muitos de nós nos apegamos ao histórico de serviços prestados na seara, enredamo-nos em desprezível atitude de autoridade. Estará afirmando, professor, que devemos negar o que já aprendemos? Igualarmos-nos a quem sabe menos? Isso é falsidade, em meu entendimento. Desapego da folha de serviço não implica negar a bagagem. O que importa é não transformá-la em troféu de presunção. Ninguém e nenhum grupo, a pretexto de abafar o individualismo, deverão proceder em campanha ao descrédito ou à indiferença dos mais vividos. De quem mais tem, mais se espera. Esperam-se apenas mais comprometimento, humildade e melhor uso do tempo. Essas são algumas expressões de autêntica grandeza moral, quase sempre esquecida. Mas como ficam os expoentes consagrados da coletividade espírita nesse enfoque? Um dos traços mais vacilantes para os alicerces da regeneração espiritual da Terra é a consagração ilimitada aos expoentes da cultura, aos médiuns ou às organizações espíritas históricas. Observa-se um nocivo e sutil costume em nossa seara de conferir privilégios aos mais experientes por parte dos que os amam e a nociva atitude de líderes em se julgarem credores de tais atitudes. Poucos são os que desenvolvem a criatividade que lhes proporciona renunciar às posições de destaque sem ferir a admiração alheia. Ninguém necessita negar nem rejeitar o reconhecimento e a consideração alheios. A questão é dos excessos decorrentes do hábito humano de entronizar pequenos deuses em seu caminho, com os quais
quer contar para fugir ou abrandar o volume de suas próprias lutas. A conversa fluía espontânea quando Selena, que absorvia os ensinamentos do professor, resolveu participar novamente. Este hospital atende alguma especialidade no tratamento dessa epidemia de sigilo? Temos desenvolvido técnicas terapêuticas com esse fim. Oportunamente vocês participarão desses encontros salutares com Dona Modesta na tribuna da humildade. Uma ocasião para tratar abertamente de suas lutas mais íntimas, um confessionário público. E no seu aspecto mais abrangente, qual é o objetivo desta casa? Perguntou Selena, ampliando os horizontes da conversa. Problemas da mente e do ser, as dores do espírito. Tratamos diversas alienações nas quais, comumente, envolvemos-nos nos desafios da vida corporal. Se este hospital atende problemas como alienação, posso inferir que estou enquadrado como um doente mental, conforme já me disse o bem-humorado Dr. Inácio? Indagou Marcondes. A doença mental, para os planos espirituais, tem dimensão infinitamente versátil. Seu quadro pode ser considerado um transtorno mental não classificado nas fileiras humanas da ciência. Chamamo-lo de autossuficiência espiritual. São delírios de supremacia evolutiva que nos levam a acreditar ser quem não somos, conduzindo-nos a uma recusa crônica do afeto espontâneo. Essa ação mental gera um desastre de proporções incalculáveis no sistema da afetividade, no qual se encontram as autênticas matrizes daquilo que somos. Uma permanência prolongada no personalismo, seguida de bloqueios do afeto. Tudo começa no orgulho, doença mental original, atingindo o sistema afetivo do ser, deixando-a em frangalhos em razão da rejeição infligida aos impulsos do coração. O orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, refletido no estado mental em forma de ilusões. É a maneira desenvolvida por nosso egoísmo para camuflar a realidade do que somos, a fim de vivermos a fantasia do que gostaríamos de ser. Em palavras singelas, é o uso do cérebro com negação dos sentimentos. Terei negado a minha própria realidade durante a reencarnação, é isso? Tomou contato superficial e insuficiente com sua verdade pessoal. Pelo simples fato de negar sentimentos, não é tão simples assim. Por quê? A maioria dos habitantes no corpo vive suas relações dessa forma. Posso concluir então que todos os que conhecem a doutrina passarão por dramas como o meu? Formou-se no mundo físico a cultura de que certos sentimentos são traços de fraqueza, sendo rejeitados a pretexto de se manter uma imagem, um padrão, uma fachada. No entanto, se não pulsarem para fora, haverão de pulsar para dentro, ocasionando lesões afetivas profundas. Enquanto no corpo, semelhantes lesões podem ser percebidas por meio de manifestações sutis e perfeitamente controláveis no campo mental. São os súbitos remorsos que brotam na tela mental. Raramente admitimos aferi-los com lealdade, desconsiderando-os com total inaceitação. Assim, de negação em negação, o equilíbrio do campo afetivo é perturbado, reduzindo a sensibilidade para o exterior, ganhando poder e espaço à personalidade institucional, ou seja, um amante de formalidades, evoluindo para o perfeccionismo. Depois da morte, semelhantes pulsões não são mais controláveis, vindo a desenvolver os mais variados quadros, dependendo da gravidade alcançada no âmago da consciência. Daí surge o monoideísmo, as fixações no campo da memória, o sono prolongado, o coma mental, o estado de confusão das idealizações, a ausência de controle sobre o pensar, os remorsos depressivos, o escoamento da matéria afetiva bloqueada e muitas outras formas de manifestações íntimas, cuja melhor definição é a auto-obsessão em nível severo, exigindo cuidados e terapêuticas muito específicas. Em meu caso, qual desses quadros reflete com mais exatidão que passei? O arrependimento tardio, isto é, o remorso,
Sua dificuldade em desligar-se de certas lembranças que o incomodam são situações conflitantes adquiridas na terra e das quais não se livrou até agora pelo alto perdão. Tais lembranças, em verdade, são núcleos dinamizadores de velhas pendências não resolvidas em antigas existências carnais. Então, se entendi corretamente, ao nos acusar a sentir o que sentimos, provocamos lesões? Tudo depende de como se trabalha internamente com esses sentimentos e de suas origens nas pregressas experiências corporais. A negação sistemática do impulso de amor ao próximo, tido muitas vezes como romantismo dispensável, quase sempre significa estacionamento da inteligência afetiva e doença para a alma. É o mesmo que deixar de olhar para si mesmo, porque o sentimento é o espelho da consciência no templo do espírito. Algumas vezes, esta negação é milenar, razão pela qual alcança níveis de enfermidade grave. Temos então uma inteligência afetiva? Temos várias inteligências, e o homem do futuro vai descobri-las nos caminhos científicos. Nas academias científicas do mundo, alguns experimentos estudam as múltiplas inteligências do ser, podendo ser mais bem exploradas para a felicidade e a paz interior nos rumos do progresso. Apesar dessas conquistas, o homem apenas arranha semelhante tema. E meu arrependimento durante a doença no corpo não valeu de nada? Teve enorme valor, mas não foi arrependimento e sim remorso. Que diferença existe? Remorso é tortura, arrependimento é libertação. A culpa e o desejo de melhora são os termômetros do remorso. O arrependimento completo tem 3 ingredientes: o desejo de melhora, o sentido de culpa e o esforço de renovação. E o que me falta nessas etapas? Falta-lhe agora aprender a se perdoar, para que seu remorso na carne seja um caminho de paz para a sua vida interior. Allan Kardec, estudando a comunicação de um criminoso arrependido, teve o ensejo de destacar: o espírito só compreende a gravidade de seus malefícios depois que se arrepende. Poderei conseguir esse estágio neste plano de vida? Conseguirá em larga escala. Um dia, entretanto, pedirá o retorno ao corpo para consumar suas conquistas. Esta doença de autossuficiência espiritual tem atingido muitos espíritas? Indagou o dirigente, como quem ainda não tinha perdido o costume de transferir a curiosidade para os problemas alheios. Os espíritas falam bastante sobre os lugares exteriores para depois da morte. Colônias e umbrais são descritos com minúcias. No entanto, o estudo das repercussões íntimas e a relação com a consciência deveriam ser aprofundados e dimensionados para ampliar as concepções humanas em torno da morte. A morte nos devolve a nós mesmos, longe das ilusões impostas pela matéria. É justo que abandonemos primeiro os pesos inúteis que carregamos, para depois promovermos a ascensão pessoal com maior leveza mental, respondeu o professor, levando o aprendiz a voltar a atenção para si mesmo. E como ficam meus esforços? Embora não tivesse o hábito de uma análise minuciosa, julgava sinceramente estar pronto para a morte em razão da missão a mim confiada. Os amigos espíritas precisam vigiar com mais cautela o fascínio que tem votado às suas folhas de serviço. Muitas vezes confundem quantidade de tarefas e realizações com ascensão evolutiva, como se fizessem carreira na espiritualização. Muitos corações de ideal, em todas as atividades doutrinárias, têm passado pelas tarefas sem se educar juntamente com elas. E quanto mais expressivas e coletivas são elas, mais aumentam os riscos de vaidade e tropeço. Temos nessa casa de recuperação vastos pavilhões de médiuns, divulgadores, escritores, evangelizadores da juventude, presidentes de centros espíritas, dispensadores da caridade pública, todos abençoados com as luzes da doutrina espírita. Entretanto, não conquistaram sua luz própria. Engrandeceram-se no orgulho com a cultura e a experiência das práticas e negligenciaram o engrandecimento moral de si mesmos
por meio da reeducação dos hábitos e da aquisição de virtudes eternas. É um engano milenar da ilusão humana, ainda habituada a vantagens exteriores, sem a consolidação dos ensinos cristãos no próprio coração. Como disse o Senhor, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Sinto como se meu esforço tenha sido em vão. Quanta renúncia, quanta devoção, para que tanto trabalho no plano físico? Não existe esforço sem valor. Convenhamos, no entanto, que o trabalho doutrinário para boa parcela de nossos companheiros de ideal no plano físico tem sido apenas medida defensiva contra o tempo mal usado, evitando maiores deslizes ou problemas desnecessários. Experimento, diante de suas colocações, uma enorme sensação de perda de tempo. Quando você tiver acesso às suas vidas pregressas, poderá avaliar com melhor juízo os passos vitoriosos de sua existência recém-finda. O fato de não ter realizado tanto quanto podia não lhe tira os méritos, que são múltiplos e valorosos. Todavia, não posso deixar de adverti-lo que raríssimos são os corações que chegam por aqui sem essa sensação de tempo perdido. A vida física nos impõe muitas miragens sobre nossos mais profundos anseios. Nossas pretensões pessoais são muito sutis, algumas vezes. Ainda teremos uma senda muito longa de educação com os reflexos do personalismo na esfera do coração. E porventura, terei algum julgamento aqui neste hospital acerca de minhas falhas? Absolutamente. Tudo é misericórdia, trabalho, recomeço e preparação. Chegamos muitas vezes a discutir as fichas reencarnatórias dos pacientes, sempre com o propósito de amparar-lhe da melhor forma possível os objetivos de crescimento e paz definitiva. E qual será o tratamento para a minha enfermidade aqui na vida espiritual? Comece com a humildade em aceitar suas falhas, com plena disposição de repará-las o quanto antes. Muitos espíritos vinculados ao espiritismo revoltam-se com os resultados de sua vida física ou continuam mantendo-se iludidas sobre suas falhas. Isso lhes adia em muito a recuperação. Algumas vezes chegam a reencarnar quase da mesma forma que desencarnaram. Toda revolta será injusta nesse passo. Precisamos convir que só colhemos o que plantamos conforme nossas obras. Marcondes renovava com rapidez o seu estado espiritual. A curiosidade tomava o lugar da prepotência e da ilusória sabedoria. Sua visão, depois de décadas de cultura espírita no cérebro, dilatava-se sob impulso do afeto, do desejo sincero e despretensioso de aprender. Seu espírito abria-se para a vida, sua sede de saber voltava-se para o autoconhecimento, tão desprezado ao longo de sua reencarnação. Novos dias de luz o aguardavam na nova caminhada. Pouco mais de 30 dias no Hospital Esperança haviam-lhe valido anos na absorção íntima do sentimento de imortalidade. A nova dimensão permitia-lhe devassar um mundo novo de leis e acontecimentos. Mais sensível e introspectivo em relação à verdade, o experiente dirigente era espontaneamente convocado igualmente a um mundo novo de sensações e emoções. Nem sempre chegar a locais de refazimento e educação no plano espiritual significa sossego interior. Marcondes, na medida em que alargava a visão, desenvolvia a angústia que diz respeito à maioria dos que deixam o corpo perecível. Uma aflição tomava o lugar da arrogância. Assaltado pelas horas vazias, logo lhe foi indicado o trabalho como meditação inadiável em favor de sua paz. Seguindo orientações bem encadeadas, passou a integrar as equipes de colaboradores operosos do hospital.